irmãos, quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Vamos ler dos versos 35 até o 45. Pai Santo, nós nos entregamos em Tuas mãos uma vez mais, rogando a Ti, Senhor, que nos guie, Senhor, por intermédio da Tua palavra, nos fale, Senhor. Tu sabes muito bem qual é a nossa necessidade. Nós temos muita carência, Senhor, de luz, de entendimento, de sabedoria, e recorremos a Ti uma vez mais, pedindo que Tu nos abençoes com a Tua palavra, dilata o nosso coração, abre nossos ouvidos, para que sejamos atentos ao Teu falar, que a Tua palavra encontre lugar em nossos corações. Queremos acolher a Tua palavra, Senhor, com temor e temor. Certo, Senhor, que Tu nos conheces muito bem e nos falarás segundo a Tua vontade e segundo a nossa necessidade. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver hoje esse tema aqui, muito conhecido de todos, essa passagem. É o pedido, dos filhos de Zebedeu, Tiago e João. Fizeram um pedido ao Senhor, um pedido que manifestou ali, naquela ocasião, um pouco conhecimento do propósito de Deus na parte deles, desses dois servos de Deus, e como que a ambição deles não encontra lugar, no propósito de Deus para os seus servos. Amém, irmãos? Então vamos ler aqui e considerar esse tema, a ambição do servo. O servo deve ser ambicioso? Se sim, qual deve ser a ambição do servo de Deus? E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedirmos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que sou batizado? E eles lhe disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos.
Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A gente lê essa passagem e às vezes ficamos indignados contra Tiago e João, né? Quando eles dizem, podemos sim beber o cálice, ser batizado. E irmãos, nós sinceramente nos esquecemos que nós somos iguaizinhos ou pior do que eles. Nosso coração normalmente está carregado de cobiça, por posição, por reconhecimento, cheios de orgulho, de presunção, tais como esses homens. Então nós precisamos de fato entender o que é ser um servo de Deus. Nós vimos na última reunião que eu ministrei sobre um outro aspecto do servo. E agora nós vamos ver esse segundo aspecto. E se o Senhor assim nos guiar, podemos ver muitas coisas sobre o que é ser um servo de Deus. Nós confundimos muito o que é ser um servo de Deus e usamos como uma espécie de um chavão. Vamos orar pelo servo de Deus. Vamos ouvir o servo de Deus. Eu sou um servo de Deus. Mas o que de fato é um servo de Deus? Eu já disse isso aqui uma vez e torno a repetir. Valer-se da religião não é ser um servo de Deus. A maioria dos crentes são apenas pessoas que se valem ou se aproveitam da religião. Ser um servo de Deus é não ter vontade, é submeter toda a sua vontade à vontade de Deus, a obedecê-lo, a exaltá-lo, a viver para Ele. Não que nós não teremos, melhor reformular a frase, não que a nossa vontade será anulada, porque isso está ligado ao nosso próprio ser, mas submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Isso requer renúncia, isso requer que nós deixemos nossas preferências, que nós renunciemos a nós mesmos. Nós vimos aqui nos relatos dos evangelhos que essa não foi a primeira vez que os discípulos mais chegados do Senhor falaram coisas tão estranhas ao propósito de Deus como o que nós lemos aqui. Se você voltar um pouco sua Bíblia, no capítulo 9 de Marcos mesmo, no verso 30, Marcos 9, verso 30 a 32. E partindo dali, caminharam para a Galiléia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhes dizia, veja só o que o Senhor lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará no terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E olha só o que aconteceu logo em seguida. Logo após o Senhor dizer a eles que era necessário o seu padecimento, o seu sofrimento, a sua rejeição. E nós sabemos, irmãos, que disso deriva a nossa redenção. Se o Senhor não fosse morto, se o Senhor não padecesse injustamente e não ressuscitasse ao terceiro dia, nós estaríamos todos condenados eternamente. Então a nossa redenção
deriva disso, do sofrimento vicário do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, logo após o Senhor dizer que era necessário que isso acontecesse, verso 33, e chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis discutindo entre vós pelo caminho? E eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si quem era o maior. Veja, irmãos, o Senhor tinha acabado de falar que os seus sofrimentos eram maiores, ou seja, era necessário, ele estava mostrando ali um padrão que deve ser seguido pelos seus servos, pelos seus discípulos, que é o padrão de você se entregar ao sofrimento para o benefício de outro, de você sofrer, de você renunciar os seus direitos. E logo em seguida eles estavam disputando quem seria o maior. Veja, a primeira profecia, vamos dizer assim, sobre a paixão de Cristo, aparece aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Então volta mais um capítulo 8, verso 31 e 32. É um pouco diferente aqui a situação, mas mostra para nós como que os seus discípulos eram tardios em compreender qual era o propósito de Deus. Eles eram lentos, como o Senhor disse ali para aqueles discípulos no caminho de Emaús: ó tardos de coração. Irmãos, nós somos tardos de coração para compreender qual seja o propósito de Deus para nós, como servos. Não nos conformemos com o padrão que a maioria esmagadora dos cristãos ao redor do mundo seguem. Que se servem da religião, mas o centro ainda é a pessoa, é o homem. Se valer da religião para alcançar bênçãos, olha, quando nós andamos pelos nossos pensamentos e pelos nossos caminhos, nós estamos com isso negando o senhorio de Cristo em nossas vidas. Eu gerencio minha vida, eu sei que decisão tomar, eu vou para onde eu quero. Jesus falou para Pedro, que ele chegaria o tempo que ele não iria mais para onde ele queria ir, mas que eles o amarraria e conduziria ele para o caminho que ele não queria ir. Nós precisamos ser guiados por Deus e viver para a sua glória, viver para cumprir o seu propósito. Isso implica em que nós não tomamos as decisões por nós mesmos, mas o Senhor nos guiará. O Senhor deve nos guiar em todas as coisas. Se você olhar do ponto de vista natural, é bom ser crente, não é? Nós vemos artistas hoje se convertendo, se é que se estão se convertendo mesmo. Por quê? Porque é legal ser crente, falar de Jesus, falar do amor e amar as pessoas e ter uma vida boa, uma vida saudável, não ter vícios, criar os nossos filhinhos no meio evangélico. Muitas pessoas, irmãos, se valem da religião sem sequer serem convertidos. Então não basta nós termos uma religião, nós temos que ter um compromisso com Cristo de colocar o nosso pescoço debaixo do seu jugo, deixar que Ele conduza nossas vidas, que Ele
nos guie, que Ele governe sobre nós. Então, aqui na primeira vez que o Senhor, aqui no Evangelho de Marcos, que é a primeira vez que o Senhor fala da sua paixão, aqui no verso 31, veja o que aconteceu. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. O Senhor está dizendo abertamente para nós, irmãos. Está dizendo abertamente para nós qual é o padrão que Ele apresenta para que nós sigamos. É esse padrão de padecimento, de renúncia, que Ele deu o exemplo para nós, para que seguíssemos. E se nós olharmos aqui o texto paralelo, em Mateus capítulo 16, o Senhor Jesus, quando disse que era necessário essas coisas, antes disso Ele perguntou: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E Pedro, iluminado por uma revelação, disse que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus respondeu para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelou, mas o Pai. Imagina, irmãos, que maravilha ouvir de Jesus: bem-aventurado, que você teve uma revelação tremenda, dada pelo Pai. Aí logo em seguida Pedro começa a tentar dissuadi-lo de ir à cruz, que é o que nós lemos aqui, versículo 32, parte B. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo: não, Senhor, não vá, não desça a Jerusalém, que lá o Senhor vai sofrer. E o que o Senhor repreende? Repreende Satanás, arreda Satanás, porque cogitas as coisas dos homens e não as de Deus. Veja que as coisas dos homens são piores do que as coisas de Satanás. Porque Jesus repreende Satanás, que estava ali influenciando a Pedro, dizendo que ele cogita as coisas dos homens, ou pensa nas coisas dos homens. Então é próprio do homem. E é uma coisa que Satanás se vale disso. É próprio do homem evitar o plano de Deus, querer andar por seu próprio plano. Isso é próprio do homem e é algo que Satanás se vale. Um irmão, eu já repeti aqui que eu não tive o privilégio de conhecer o Eleazar do Prado. O Márcio sabe muito bem o que eu vou dizer. Cadê o Márcio? Que o homem substitui Satanás sem perda de produção. Então ele cogita, o diabo cogita as coisas, ou ele pensa com o pensamento dos homens. Mas, irmãos, nós temos ouvido incessantemente, graças a Deus por isso. O Senhor tem nos feito saber o seu propósito. Amém. E nós temos uma escolha a fazer. Nós viveremos segundo o propósito de Deus, que é ser como o nosso mestre, ou nós vamos seguir o padrão do homem,
desejando, ambicionando coisas altas neste mundo, andando segundo o nosso próprio conselho. Então veja, é muito difícil, né, irmãos, a gente olhar para esses textos e falar como que pode, após ouvirem da boca do Mestre esse padrão, e ainda esperar por posição de destaque neste mundo. A carne, sem sombra de dúvida, ela anseia por posições de preeminência. E nós vemos, irmãos, que não foi logo que os discípulos entenderam. Eles continuaram a ter este entendimento equivocado por muito tempo. Eles não compreendiam estas coisas. Eles falharam em guardar no coração aquela lição que está lá em Filipenses. Vamos ver lá em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Imagina, irmãos, eles tinham dificuldade, tendo um exemplo ali presente na vida deles, Jesus Cristo ali andando com eles. Veja aqui em Lucas também, para mostrar que eles demoraram para aprender esta lição. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, verso 31 diz assim: e tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Então veja, não era novidade, já havia sido predito pelos profetas os padecimentos de Cristo, pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo-o açoitado, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada disto entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que lhes dizia. Essas coisas eram encobertas aos discípulos, porque a mente deles ainda estava muito fixada nas coisas terrenas. O padrão deles era terreno. Eles esperavam que Jesus lhes devolvesse um reino na terra, e que eles seriam os grandes, os poderosos na terra. A visão deles era limitada a este mundo. Quantos crentes há hoje cuja visão está limitada a este mundo? Associam as bênçãos de Deus à prosperidade, à posição, a luxos, a prazeres neste mundo. Considere bem o preço do discipulado. As raposas têm covis, as aves ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aí, vai querer me seguir ainda? Não espere sorte melhor do que a que o Senhor teve nesta terra. Voltando aqui no texto, Marcos capítulo 10, nós vemos aqui que
Tiago e João estavam preocupados em reinar, né? Se nós olharmos o texto paralelo, o texto de Mateus, capítulo 20, não precisamos abrir ali, é a mesma passagem com algumas diferenças que ampliam o nosso entendimento. Aqui em Marcos aparece o pedido sendo feito por Tiago e João. Em Mateus, o pedido é feito pela mamãe, né? Mamãe quer uma posição para o filhinho, né? Para os filhinhos. Salomé, a mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e de João, foi ao Senhor e pediu uma preferência, que o Senhor atendesse os seus filhos com alguns privilégios. Irmãos, as mães muitas vezes se prestam a papel ridículo, não é mesmo? E eu já vi acontecer cada coisa, irmãos, das mães pedirem, às vezes também esposas, pais, todos nós, porque isso é do ser humano, né? Pedir coisas para os filhos, ou pedir coisas para alguém, mas isso eivado de vaidade, de presunção, de orgulho. Irmãos, isso é pecado. E é interessante aqui que, apesar, né, de o Senhor não conceder para eles aquilo que eles pediram, e apesar também de eles não entender, pelo menos ali, foram entender muito depois, eles foram entender depois que a coisa aconteceu, né? Depois que o Senhor de fato morreu e ressuscitou e apareceu para eles, então aqueles tardos de coração, aqueles nécios, entenderam. Mas apesar de eles não terem entendido imediatamente qual era o propósito de Deus, eles não o abandonaram, o Senhor. Isso é algo que nós temos que colocar de crédito na conta deles, né? Lembra quando o Senhor estava falando ali da sua morte, que era necessário que eles comessem da sua carne e bebessem do seu sangue para que eles tivessem parte com o Senhor? E muitos deles se escandalizaram e se retiraram. Duro esse discurso, quem pode suportar? Parece duro esse discurso para você? Que você foi convidado a padecer com e por amor ao Senhor? É duro esse discurso? Eu acho duro, irmãos. Mas nós não temos outro caminho. Para onde iremos nós? Para onde iremos, irmãos? Nós vamos trocar a glória desta terra. Nós cantamos, né, domingo passado. A glória desta terra nada é. Nós vamos trocar essa glória finita, essa glória fugaz, por uma eternidade desfrutada com o Senhor na sua glória. É uma troca tola se nós fizermos isso. Trocar a glória eterna por essa glória momentânea. Por isso nós devemos realmente, pela fé e por amor ao Senhor, nos submetermos ao sofrimento, nos submetermos a ter a mesma sorte do Filho de Deus, para que nós tenhamos gozo eterno ao seu lado, no seu reino. Amém, irmãos? Amém. Isso sim é inteligente fazer. Então, eles não abandonaram o Senhor. Então, irmãos, o que é o convite que eu faço a vocês, a todos nós, incluído a mim? Não abandonemos o Senhor.
propósito ainda não faça muito sentido para você. Permaneça comigo. Ele há de esclarecer. Amém? Como esses homens permaneceram leais ao Senhor, ainda que tinham expectativas erradas, mas graças a Deus foram corrigidas. Então eles disseram para o Senhor: Mestre, queremos que nos faça o que te pedirmos. Imagina, eles estavam colocando uma arapuca do Senhor. Parece aquelas crianças assim: pai, se eu te pedir uma coisa, você me dá? A gente caiu nessa e tem um quadrúpede lá em casa até hoje. Um cachorrinho. Irmãos, nós não podemos tomar uma atitude como essa, de querer que o Senhor nos entregue um cheque em branco assinado por Ele. Muitas vezes nós pretendemos que o Senhor faça o que nós queremos. Quem é o Senhor? É Ele ou somos nós? O Senhor é que decide, o Senhor é que define o que é importante. O Senhor sabe muito bem qual é a nossa necessidade. Então nós temos que nos submeter a Ele, aquilo que Ele quer nos dar. Amém? Amém. Então esse pedido deles mostra quão infantis eles eram. Não peça a Deus algo que você sabe que você não tem direito. Você tem direito de gerir a sua própria vida? Ou você tem que se submeter ao Senhor? Quem toma as decisões? Você ou o Senhor? Não tome decisões. Não peça as coisas que você sabe que você não tem direito. Eles pediram isso porque lá no fundo eles sabiam que era um pedido muito malandro. Ah, Senhor, você me dá o que eu te pedi? Por que eles pediram isso naquele momento? Eles consideravam, os discípulos consideravam, que o estabelecimento do reino de Deus estava próximo. Mas eles tinham aquela expectativa de que o reino seria terreno, seria neste mundo, e que estava próximo. Então eles tinham uma percepção de que algo grandioso estaria para acontecer num tempo próximo. Então eles falaram: opa, agora é a hora de eu fazer um pedido. Vai chegar o reino, vamos garantir aqui para nós 2 lugares de destaque, 2 lugares de honra. O Senhor já havia dito para eles que eles teriam lugares de proeminência. O Senhor já tinha dito para eles em Mateus capítulo 19, verso 28, que eles ocupariam os 12 apóstolos, ocupariam 12 tronos e que eles julgariam as 12 tribos de Israel. Mas a visão deles estava muito limitada ao mundo, às coisas naturais. Eles não entendiam que aquilo era uma realidade espiritual que seria levada a cabo no reino do Senhor muito mais adiante, que não era aqui na terra. E o Senhor Jesus, o homem mais sábio, mais prudente que já pisou nesta terra, não entrou na da deles. Ele perguntou: o que quereis que eu vos faça? Ele não disse: pode pedir que eu vou te dar o que você quer. Ele perguntou: o que vocês querem? O que quereis que eu vos faça? Então Jesus se recusa a se comprometer nesta armadilha que foi proposta. Então veja, também nós temos aqui na resposta do Mestre um exemplo para nós nos nossos relacionamentos, especialmente entre aqueles
sobre os quais nós temos autoridade. Pais e filhos, por exemplo. Nunca faça uma promessa às cegas. Nunca faça. Né? Quantos casos vocês já ouviram, né? Às vezes a pessoa fica viúva nova, né? E é melhor que case, quem ficou viúvo novo. Aí a pessoa faz a promessa lá no funeral: nunca mais eu vou casar. Não faça promessas. Lá em Eclesiastes fala assim: o que votares, cumpra. O que votares, cumpra. O que você se comprometer tem que cumprir. Então não faça promessa às cegas. Né? Cuidado com o que você promete para o seu filho. Cuidado com o que você promete para o seu cônjuge. Não faça promessas tolas. Lembra da promessa que Herodes fez à filha de Herodias? Que por coincidência, segundo a tradição, tem o mesmo nome da mãe de Tiago e João, Salomé. Não está na Bíblia, mas a tradição diz que o nome dela era Salomé também. Ela ficou lá dançandinho para o rei Herodes. Aí Herodes prometeu para ela tudo que ela quisesse, até metade do reino. Aí ela pediu a cabeça de João Batista. Então, cuidado com o que promete. E o pedido deles era que na glória eles se assentassem um à direita e outro à esquerda. Lembre que isso aqui, o que eles tinham de glória, de visão de glória, era o reino na terra, não era a glória eterna. Então nós temos que admitir pelo menos que eles tinham fé, esses dois homens, né? Eles tinham fé que essa glória chegaria. Ainda que eles tinham uma concepção errada, eles criam que o Senhor reinaria em glória. Eles acreditavam na promessa, mas com uma visão ainda equivocada. Era o costume, irmãos, naquele tempo, era costume, nós não vamos ler aqui para não nos estender muito, mas se você ler 2 Samuel 16, 6, 1 Reis 22, 19, era comum que os reis, as pessoas que tinham poder, nomeassem os mais próximos para estarem ao seu lado. Mas fica claro aqui no caso desses de Tiago e João que a ambição deles não era uma ambição humilde, não era uma ambição, se é que podemos dizer assim, né? Não era uma ambição de um servo, era uma ambição pecaminosa, porque eles queriam um lugar de honra em detrimento dos demais. Não era trono para os 12, era trono só para os dois irmãos. Agora, vamos considerar, ainda que não esteja aqui explícito no texto, vamos considerar o que acendeu a ambição desses dois. Por que será? O que será que inflamou eles de tal maneira a fazer esse pedido tão ousado ao Senhor? Primeira coisa é o que nós vemos lá em Mateus capítulo 20. A mãe deles queria isso. Quando tem alguém para dar uma encoadinha, fica mais fácil fazer pedidos tolos, né? Alguém para influenciar. A mãe deles queria isso. Então veja, pais, nós pais, cuidado para que você não seja aquele que acende a ambição no coração dos filhos. A mãe deles fez isso. O que você pretende para o seu filho, pai e mãe? Você quer que eles tenham posição neste mundo? Você quer que eles tenham posição na igreja? Se for
aqui nesta assembleia, então não caiu do cavalo. Que nós temos procurado viver este padrão. O maior é o que serve. Muitos pais têm ambições em relação aos seus filhos. E o problema é que quando essas ambições, elas miram a igreja, ou miram a vida espiritual, elas são travestidas de algo bom. Eu quero que meu filho seja um músico, mas para quê? Para ele servir o Senhor ou para ele ficar em evidência? Lembre-se sempre, pai e mãe, que o maior no reino é aquele que serve. Amém? Amém. Aquele que quer ser o primeiro, seja o vosso serviçal. Este é o padrão. Uma outra coisa que pode ter acendido a ambição no coração desses homens é o fato de que Jesus tinha incluído Tiago e João e Pedro. Você vê que eles tiveram as maiores mancadas, né? Pedro tentou dissuadir Jesus de ir para Jerusalém e para a cruz. Tiago e João fizeram esse pedido vergonhoso. E estes três, Pedro, Tiago e João, eram os que estavam mais próximos do Senhor. O Senhor chamou os 12 e dentre os 12 chamou esses três para estarem mais próximos do Senhor. Eram esses três que estavam na transfiguração. Então, irmãos, um outro conselho que nós encontramos na palavra de Deus, olhando o exemplo destes homens: não se sinta maior ou melhor do que os outros, porque você goza de determinada proximidade. Às vezes com uma liderança, às vezes com um determinado irmão. Eu sou o queridinho. Eu já sou preferido. Né? Os mais próximos do Senhor Jesus são os primeiros a morrer. Não é? Será que um bom negócio está no círculo mais íntimo do Senhor? Todos estes foram martirizados. E Tiago foi o primeiro a ser martirizado. João o último, mas também foi um mártir. Foi fritado no óleo fervente. Foi depois exilado numa ilha, separado dos seus irmãos. Talvez tenha sofrido mais, porque foi o mais velho a morrer e sofreu por mais tempo, vamos dizer assim. Então veja, estar incluído no círculo mais íntimo, seja de irmãos ou de posições, não significa que você tem alguma proeminência sobre os demais, de maneira nenhuma. Estar mais perto do Senhor significa ser o primeiro a padecer com Ele. Amém? Outra coisa que pode ter inflado eles e encorajado eles a fazer esse pedido. Coincidentemente aqui, dentre os 12, parece que esses dois eram os que tinham mais bufunfa, melhor posição social. Porque Zebedeu, vamos dizer, hoje os coach evangélicos falam que a gente tem que ser empresário, rico, né? E usam Zebedeu como exemplo de um homem que era um empresário, né? Um empresário da pesca. Né? Zebedeu tinha empregados. Aqui em Marcos capítulo 1 fala isso.
Zebedeu tinha empregados, tinha jornaleiros. Então parece que ele tinha barco, tinha empregados. Então parece que eles gozavam de um status social maior. Irmãos, isso no reino de Deus não tem lugar. Não é porque alguém tem melhor condição social, financeira, que vai gozar de algum privilégio. Não. Nas denominações, não sei se hoje existe essa prática ainda, mas antigamente existia, que colocava-se ali uma lista dos dizimistas, né? E a lista era assim, era em ordem decrescente, os que davam mais, né? Como diz ali naquela passagem, né, da viúva, né? Os que tinham mais colocavam grandes quantidades ali de dinheiro no gasofilácio. Mas ninguém, o Senhor Jesus não se importou com aqueles que davam mais. Ele olhou para a oferta da viúva, que colocou só uma moedinha ali na caixa. Porque todos davam o que sobejava. Ela deu da sua própria vida. A palavra ali é bios, mostrando que ela deu o seu sustento. Ela deu aquele recurso que serviria para manter ela viva. Então, irmãos, se a posição social elevada deles os encorajou, nós vemos aqui que não tem nenhum valor para Deus isso. E outra coisa que também nós podemos inferir do texto é que era possível que Salomé fosse irmã de Maria. O texto não deixa claro, mas dá a entender isso. Mateus 27, Marcos 15, João 19. Então, se Salomé fosse irmã de Maria, logo Tiago e João eram primos do Senhor. Então, talvez eles tenham pensado, bom, vamos falar com o Senhor, que só nós dois aqui é parente dele. Quem sabe ele consegue para a gente sentar-se um à sua esquerda e outro à direita. Então, irmãos, laços sanguíneos não preponderam sobre os espirituais. Amém, irmãos? Amém. Não importa de quem nós somos parentes, na igreja do Senhor, o que prevalece são os laços espirituais. A mãe e os irmãos e as irmãs do Senhor queriam falar com ele. Os discípulos disseram, os parentes estão aí, querem falar contigo. E o que o Senhor disse? Apontou os discípulos, eis aí, minha mãe e meus irmãos. Qualquer que faz a vontade do meu Pai, estes são os meus irmãos. Amém, irmãos? Amém. Então, graças a Deus, que entre nós, os laços que preponderam são os espirituais. Amém? Amém. Esses laços, irmãos, a sepultura não interrompe. Amém? Amém. Esses duram para sempre. Graças a Deus. Então, de qualquer modo, irmão, seja qual foi a motivação deles, seja o que foi que tenha encorajado eles, eles estavam errados, eles eram culpados por dar vazão às suas ambições egoístas e terrenas. Eles não estavam sendo parecidos com Cristo ao procurar essas posições elevadas para si. Quantas vezes você já deve ter ouvido essa expressão, eu só obedeço a Deus. Eu só obedeço a Cristo. Eu não submeto a ninguém, só a Jesus. Né? Poxa, ainda bem que ele se submete a alguém, né? Só que essa expressão não pode ser verdadeira. Porque Jesus sempre ele se coloca no lugar de outro. Isso é do caráter do Senhor. O Senhor Jesus trouxe um menino
uma situação também onde havia uma disputa sobre quem era o maior, trouxe o menino, né? Os discípulos queriam enxotar os meninos, as crianças. Jesus diz: não, deixa a vida dos pais é o reino de Deus. Se você não se fizer como um menino, você não vai ter lugar no meu reino. Então veja, o menino naquela sociedade não tinha posição, não era considerado. E Jesus disse: quem recebe um menino, a mim me recebe. Então veja, como Jesus se coloca no lugar do outro. Então veja, irmãos, nós precisamos ter um coração de menino. O salmista diz assim: vinde, meninos, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Salmo 34. Vinde, meninos. Ou seja, se você não for como um menino, você não vai entender o temor do Senhor. Você vai buscar posição, você vai buscar proeminência. Um menino, ele vê todo mundo maior do que ele. Não é assim? Por isso ele tem que ser como menino, né? Um menino acha todo mundo forte, acha todo mundo mais sábio do que ele, obviamente, porque viveram mais tempo. Nós temos que nos fazer como um menino, considerar os outros maiores do que nós. Amém? Isso para todos, ninguém escapa deste padrão. Depois Jesus perguntou para eles, disse a eles: não sabeis o que pedis. O Senhor repreende eles na ignorância deles, dizendo: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Então, eles queriam proeminência, eles queriam uma coroa, e o Senhor oferece para ele cálice e o batismo. Quando ele diz assim: podereis vós beber o cálice que eu bebo, aqui fala de uma ação ativa. Beber o cálice significa passar por tudo aquilo, esgotar aquela taça, aquele cálice, ou seja, cumprir tudo o que Deus tem reservado para você. Isso significa obediência ativa. E depois ele diz assim: e vocês podem ser batizados com o batismo com que eu sou batizado. Ser batizado é uma ação passiva. Alguém te batiza. Significa se submeter aos sofrimentos que nos são propostos. Obediência passiva aos sofrimentos que Deus impõe a nós. E veja que o Senhor fala aqui no presente, né? E ser batizados com o batismo que eu serei batizado? Não, que eu sou batizado. Então o Senhor Jesus já considerava aqui que o seu sofrimento era algo presente na sua vida. Jesus não sofreu só no Gólgota. O seu nascimento, a sua encarnação já estava ali repleta de sofrimento. O Rei dos Reis, precisando ser alimentado e aquecido por uma mãe natural. Nascido numa manjedoura num estábulo. Ali já estava presente o sofrimento do Senhor. Ser batizado com o batismo que eu sou batizado. Ali mostrando então a presença já naquele tempo do seu sofrimento. Beber todo o cálice
passar por toda a experiência contida naquele cálice, seja ela favorável ou não. Nós queremos beber apenas o cálice da salvação? Também é um cálice, né? Está lá em Salmo 50. Beberei o cálice da salvação. Irmãos, nós temos o cálice da salvação e nós temos o cálice do sofrimento. Nós vamos querer beber do cálice do sofrimento? Passar por toda a experiência que Deus propõe que você passe? Se apresentar para a obediência, isto é beber o cálice. Você se apresentar para a obediência é ativa, buscar ser como o Senhor, estar desejosos de participar do seu sofrimento, sofrer por seu nome e por sua causa. Veja aqui 1 Pedro 4,13, esse que nós consideramos recentemente. 1 Pedro 4,13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Ô irmãos, quem que consegue se alegrar nisso? Mas há uma ordem de Deus. Quando você sofre por causa de Cristo, por carregar o seu nome na sua vida, isso é motivo de alegria. Quem aqui já teve uma experiência dessa, de ser perseguido por causa do nome de Cristo e sentir essa alegria? Eu estou padecendo pelo meu Senhor, ainda que seja um padecimento muito pequeno, comparado com muitos irmãos ao redor do mundo, mas o Senhor sempre vai propor para os seus filhos que padeçam pelo nome do seu Senhor. E ser batizado, então, indica a obediência passiva. Jesus se submeteu ao sofrimento que veio sobre ele, como no batismo, né? Ele foi submergido no sofrimento. No Salmo 42, verso 7, fala: as tuas vagas passam sobre mim, falando ali do sofrimento do Senhor. Mas uma diferença aqui, irmãos, é muito importante. Por mais que você sofra por amor do Senhor, o nosso sofrimento nunca é vicário. O único sofrimento que produz salvação é o sofrimento de Jesus. Amém? Amém. Não que o nosso sofrimento por amor do Senhor também não abençoe as pessoas. Também abençoa. Quando você sofre por amor a Cristo, isso redunda em bênção para os outros. Se o pai ou a mãe sofrem por amor a Cristo, isso abençoa seus filhos, porque isso é um testemunho para os seus filhos. Amém? Quando você renuncia por amor a Cristo, isso é um testemunho que está sendo passado adiante. Então veja, irmãos, todos nós somos convidados a padecer para beneficiar outros. Hebreus capítulo 5, versículo 8, se para a memória, diz que Jesus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo consumado, veio ser a causa de eterna salvação para os que lhe obedecem. Não faz memória assim o texto. Então veja, na obediência de Cristo nós fomos abençoados. Na sua obediência, irmão, você vai abençoar outros. Amém? Então somente o sofrimento de Cristo tem esse poder de salvar. Mas nós também, na nossa obediência, na nossa submissão, nós também abençoamos os outros. E eles disseram aqui, quando o Senhor disse: vocês podem beber o cálice e serem batizados com o mesmo batismo com que eu sou batizado? E eles disseram: podemos.
Que presunção, irmãos. Respondendo sem saber. Né? Esse podemos, não dá para a gente julgar assim a exaustão o que eles queriam dizer. Porque aqui pode ser também que houvesse na fala deles uma medida de lealdade a Jesus. Mas no futuro, irmãos, ia mostrar que eles estavam muito autoconfiantes. Nós obedecemos o Senhor, mas conscientes da nossa debilidade. Senhor, eu vou, mas ajuda, me ajuda. Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Nunca, irmãos, devemos nos presumir a nossa força. Olha só o que aconteceu com eles aqui em Marcos mesmo, capítulo 14. Aqueles que disseram, nós podemos sofrer como o Senhor sofreu, ou sofrerá. Marcos 14, verso 27. Todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Verso 50. Então, deixando, todos fugiram. Aqueles que disseram, nós beberemos o cálice que o Senhor vai beber. Nós seremos batizados. Nós podemos ser batizados com o mesmo batismo. Então, todos deixaram o Senhor e fugiram. Então, essa resposta de Tiago e João mostra para nós, irmãos, que eles não compreendiam as palavras de Jesus. Mas depois nós sabemos que eles de fato acabaram por tomar o cálice e ser batizados. Tiago, como eu disse, foi o primeiro a ser martirizado, Atos capítulo 12. E João, nós sabemos ali em Apocalipse, capítulo 1, que ele estava idoso e exilado na ilha de Patmos. Eles de fato experimentaram os sofrimentos de Cristo. Então, o Senhor diz aqui, né? Diz aqui que eles de fato beberiam o cálice, seriam batizados, verso 39. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isto é para aqueles a quem está reservado. Nós lemos nos textos paralelos, Mateus 20, 23, nós vemos que o Pai reservou essa honra para quem Ele quis. Então aqui mostra novamente o coração submisso de Jesus. Isso é com meu Pai. Ele que vai escolher. Como Jesus realmente se entregava à vontade do Pai. Aí no versículo 41, os 10, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Isso não ia dar coisa boa, né, irmãos? Né? Porque tinha mais 10 pecadores ali, né? Também querendo, né? Talvez Tiago e João foram os que tiveram coragem, né? Ou vamos dizer assim, cara de pau, de chegar e pedir. Mas aqueles 10, os outros 10, ficaram indignados. Por quê? Porque na cabeça deles aquilo era uma tramóia que Tiago e João estavam fazendo contra eles. Eles não tinham aprendido a lição ainda, irmãos. Ainda que essa aqui fosse a terceira vez que o Senhor tinha falado da sua paixão, e eles, logo em seguida, com as suas atitudes, mostravam que não tinham entendido nada. Então, como é fácil, né, irmãos? Como é fácil a gente se indignar, né? Parece uma indignação justa aqui, né?
contra Tiago e João. Mas, na verdade, mostra que o coração dos 10 também era um coração que estava repleto de vaidade e de ambição. Não era só os 2. Eles também queriam posição. Então, a atitude dos 10 de se indignar não era melhor do que as de Tiago e João. Então, outra coisa, irmãos, não nos justifiquemos. Quando nós vemos coisas que nos parecem erradas na comunhão, ofensivas, nós precisamos confiar que Deus está no controle. Amém? Amém. Não é porque alguém parece ter uma posição que eu devo também desejar que assim aconteça. Olha, se Deus quer honrar alguém, qual que deve ser a nossa atitude? Ranger os dentes de ódio? Nos alegrar. Olha, nosso irmão foi honrado. Glória a Deus por isso. Me alegro com você. Nós somos às vezes mais propensos a chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Né? O meu irmão está chorando, você abraça, irmão, vou chorar com você. Quem é você? Não sou eu. Agora, quando alguém se alegra, muitas vezes nós nos ardemos em ciúme e inveja. Será que tem inveja no nosso coração ainda, irmão? Não vos invejais. Então, se alguém está sendo honrado, se alegre com o seu irmão. Aí Jesus, para encerrar aqui os 3 últimos versos, mas Jesus, chamando-os para si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios, veja, o Senhor fala, os que julgam ser. Jesus não está concordando que eles o são por mérito, mas aqueles que julgam ser príncipes dos gentios, deles se assenhoreiam, e os grandes usam de autoridade sobre eles. Irmãos, nós temos um padrão de autoridade modelo, é o padrão de autoridade de Cristo. Amém? Jesus tinha uma autoridade servil. Você nunca vê Jesus humilhando as pessoas. Isso não significa você ser conivente com o pecado, mas a maneira como Jesus trata as pessoas, sendo Ele o Senhor do universo. E nós, às vezes, porque temos um pouquinho de autoridade, nos esquecemos que não há autoridade que não proceda de Deus, não é nossa. E se nós tivermos que exercer a autoridade, o padrão de autoridade é o de Cristo, a autoridade servil. Mas entre vós não será assim. Veja, o que o Senhor Jesus propõe é algo que está na contramão do mundo. Entre os gentios é assim. Entre vocês deve ser diferente. Quando Jesus, no Sermão do Monte, falou sobre a solicitude da vida, não estejais ansiosos com o que haveis de comer ou de vestir. E depois ele diz assim, porque todas essas coisas os gentios procuram. Nós não temos que ser parecidos com os gentios. Gentios são aquelas pessoas que são estranhos ao reino de Deus, colocando no nosso contexto de hoje. Que nós somos gentios, né? No sentido de Israel, mas nós fomos enxertados. Glória a Deus. Amém? Então nós não devemos ser como os de fora, ter as preocupações, ter as ambições, ter um modelo de autoridade deles, mas entre nós, parafraseando, não será assim. Antes, qualquer entre nós
que quiser ser grande será nosso serviçal. Amém, irmãos? Amém. E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro será servo de todos. Ora, nós temos que ser rápidos para, nós queremos ser o primeiro, para quê? Para servir ou para aparecer? As crianças às vezes querem ser o primeiro, a gente fala assim, vamos fazer tal coisa, propõe alguma brincadeira, então sempre tem um espertinho que corre para ser o primeiro. Não é o primeiro, irmãos, não é para ter vantagem. O primeiro é para ser o servo, é para servir, servo de todos. Depois nós vamos ver, se o Senhor permitir, ali aquela passagem de João 13 sobre a humildade do servo, quando o Senhor Jesus lava os pés empoeirados dos seus discípulos. Seja o primeiro então para servir. Olha, às vezes colocam no grupo assim, irmãos, temos que fazer tal coisa, mutirão, temos que fazer algum serviço. Quem se voluntaria? Cri, cri, cri. Só o grilo fala. Mas graças a Deus que passa um momento, algum irmão se arrepende e fala, eu vou. Irmãos, nós precisamos disputar o primeiro lugar para servir. Amém? Ter essa ambição. Não o primeiro lugar nos jantares. Não o primeiro lugar nas sinagogas, como o Senhor Jesus falou. Mas o primeiro lugar para servir. Não, irmão, eu cheguei primeiro, deixa eu servir. Será que vamos chegar nesse nível, irmãos? Os irmãos brigando, não, também é demais. Para servir. Por que isso, irmãos? Porque o Filho do Homem, Jesus sendo o exemplo aqui, o Filho do Homem também não veio. Veja que ele diz aqui, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido. Então, tal como Jesus, você também não veio para ser servido. Amém? Amém? Você também, irmãos, eu também. Nós não viemos ao reino de Deus, a Cristo, para sermos servidos, mas para servir. Agora, essa parte aqui é só de Jesus, e dar a sua vida em resgate de muitos. Ainda que o nosso serviço, a nossa entrega, a nossa obediência não tenha poder de salvar, nós temos o poder de testemunhar, e isso será bênção para os demais. Nós abençoamos os outros pelo nosso serviço e nossa obediência. Amém, amados? Amém, Senhor. Nós te damos graça pela tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajude a não incorrermos neste erro. Não queremos ser tardos, lentos para compreender. O Senhor tem nos falado abertamente e claramente acerca do teu propósito. Ó Deus, para que nós fomos chamados, para que nós viemos ao teu reino, para servir, não para ser servido. Ó Deus, que a nossa ambição seja ser como o Mestre. Ó Deus, como está escrito na tua palavra, não é o servo maior do que o Senhor. Ó Deus, mas basta ao servo ser como o seu Senhor. Que isso baste para nós. Que esta seja a nossa ambição. Ser como o nosso Senhor. Ser manso e humilde de coração. Ser aquele que foi o servo de todos. Aquele que, mesmo quando os seus erravam, ele os tratava
com amor, com misericórdia, como nós vemos aqui que o Senhor, apesar daquela fala tão insolente, chamou os seus discípulos para si e falou com eles ternamente. Dá-nos um coração, Senhor, como do nosso Senhor Jesus. Pedimos em nome de Jesus, queremos ser como o nosso Senhor. Basta para nós ser como o nosso Senhor. Oramos em nome de Jesus.